Então, aqui eu estou lhe apresentando o campus de São Carlos, da USP. Aqui vou começar mostrando cada uma dessas atividades. Esse é o Centro de Difusão Científica e Cultural. E nesse prédio começou a Escola de Engenharia de São Carlos, que foi o germe de tudo que aconteceu no campus durante os anos seguintes. O CDCC foi idealizado por professores da USP em 1980, que assumiu esse prédio, então, para fazer atividades científicas e culturais, de difusão científica e cultural. Ali se fazem muitas coisas. Eu não poderia relatar tudo, mas eu vou citar simplesmente que existem essas caixas, como está mostrado aí, que são experimentos, então uma coleção de experimentos, que é a experimentoteca, que eles emprestam, eles têm uma condução que leva à experimentoteca quando o professor pede, e essa experimentoteca é feita de modo que o aluno possa fazer experimento diretamente em cima da sua carteira, e quando termina, volta tudo para o CDCC, e lá existem técnicos que refazem essa caixa. Do lado de fora, temos aí no meio o que a gente chama de jardim da percepção, em que os visitantes podem ver fenômenos físicos com objetos muito grandes, de modo que eles são parte, praticamente, do evento que eles vão examinar. Depois nós temos em cima um espaço que é dedicado a exposições temporárias, conforme surge interesse de algum grupo da USP ou até da UFSCar, por querer colocar ali uma exposição temporária. E embaixo é um último, que eu poderia dizer que era o quintal, digamos assim, em que se vê o ecossistema do Cerrado, que é a nossa região. Além disso, mais tarde surgiu a possibilidade de ter um observatório. Veja, não estou falando no planetário, é um observatório físico, com um bom telescópio que veio daqui de São Paulo, do IAG. E ali foi montado esse telescópio, e aí são feitas mini cursos de astronomia, a maioria noturno, porque tem que olhar, né? E observações de eventos astronômicos especiais, e simulação de eventos astronômicos. Muitas vezes tem mini curso em que se fala da astronomia e não se pode fazer o fenômeno, claro. Então, existem simulações computacionais. Bom, outro grupo de física que nós temos no Instituto, no campus, é o Centro de Ótica e Fotônica. Essa chama CEPOF, né? E estamos dedicados a atividades de difusão e educação. Esse grupo ele conseguiu um canal de TV alocado na NET, e que tem, portanto, visibilidade regional. E você bem pode imaginar quantas coisas vocês podem botar nesse canal. Desde palestras, desde aulas, como também vídeos interessantes, muito cedidos gratuitamente pela BBC e por outras entidades que fazem isso no exterior. E, além disso, ainda, mais recentemente, ele desenvolveu kits educacionais, que chamam-se Aventuras da Ciência, e esses kits objetivam levar para as escolas experimentos simples, claros, e conta com o apoio da diretoria regional dessa difusão desses kits. E, uma vez por mês, há uma reunião em que professores de ciências são chamados lá da própria diretoria regional para participarem de treinamento no uso do kit, porque não adianta levar o kit para a escola e os professores não estarem capacitados de usar os kits. Outra atividade que nós temos lá no Instituto é a Escola de Física Contemporânea. Essa escola procura alunos talentosos do Brasil inteiro, e são alunos do 2º e 3º anos do ensino médio, que vão para São Carlos, ficam hospedados em São Carlos, com tudo pago. Então, eles são selecionados de acordo com as suas competências, com os seus como os ingleses fazem, seus achievements, até essa idade. E aí vão para lá, passam uma semana
fazendo experimentos em conjunto e depois redigindo o que eles encontraram. E, no fim do curso, é a apresentação dos resultados de cada grupo e com que eles se dividiram para mostrar sua opinião do que valeu. Apoio à difusão científica do ICMC. O ICMC é o Instituto de Ciências Matemáticas. Então, aqui existe uma escola que foi criada, eu não sei bem aonde, mas que chama Technovation Summer School for Girls. Se imagina, mesmo nos Estados Unidos, que a maioria das pessoas que trabalham em informática são homens. Inicialmente, o número de alunas em curso de informática era igual ao de homens, mas foi decaindo com o tempo. E o raciocínio é muito simples. 50% da população está fora desse processo importantíssimo, que é a área tecnológica de informática. Então, existem vários projetos desse tipo. Então, agora, o nosso Instituto está realizando esse evento para estimular meninas de 10 a 18 anos, com ênfase, esse viés nosso é na informática. É uma professora maravilhosa, Kalinka, que faz muitas coisas de difusão e muito trabalho nas escolas mesmo. E outro evento que eles fazem é o Pint of Science. Isso foi uma coisa que surgiu em Londres e que tem o objetivo de levar para o público, em geral, o conhecimento do que se faz na universidade. E isso daí é onde é que o público, em geral, vai. Ele vai nos bares, ele vai nos restaurantes, então se escolhe 3, 4 restaurantes, se combina e se faz 2 ou 3 sessões de Pint of Science, em que alguns pesquisadores vão lá contar em 10, 15 minutos qual é a sua área de trabalho, o que é que ele faz, de uma maneira leve, se possível até mais ou menos humorística, para que atrair a atenção das pessoas que estão ali. Depois disso, temos um outro grupo muito importante, que é em Biologia Molecular, é um espaço interativo de ciências, fazem clubinho de ciências para algumas crianças que querem ir lá. Eles têm uma série de coisas de brincadeira para formar moléculas, para formar célula, para ver a biologia a nível celular e molecular. E fazem cursos, oficinas também para professores, quando eles, eventualmente, e tem materiais destinados ao ensino de ciências também produzido lá. Esse outro projeto é um projeto que eu acho maravilhoso, chama-se Pequeno Cidadão. Foi implantado em 1997, portanto, em 2017 completou 20 anos. Ele trabalha com crianças, com cerca de 220 crianças, principalmente com vulnerabilidade socioeconômica, e matriculadas nas escolas públicas dos bairros Cidade Araci e Santa Felícia, que são 2 bairros periféricos. E aqui são vários aspectos da escola em que eles passam o dia, né? A gente pode ver que eles frequentam quadras esportivas que tem lá no campus, eles almoçam no restaurante universitário. Então, a gente pode pensar que isso significa não só educação, mas saúde também, que são 2 coisas que estão juntas, absolutamente juntas. E esse projeto é um projeto que eu acho que nunca poderia parar, a não ser que as nossas condições socioeconômicas possam dispensá-lo. Agora, as atividades de educação no Polo de São Carlos, essa daqui foi uma das coisas que eu achei muito interessante, que nós fizemos, foi de 2003 a 2007, nós conseguimos fazer um projeto nessa escola, que chama-se Sebastião de Oliveira Rocha. Nessa época, tivemos uma sorte enorme, porque pegamos uma escola que a própria diretora regional, a dirigente, disse que era uma escola problemática, mas que, quando nós chegamos lá, tinha uma diretora boa e tinha uma boa professora de química, uma boa professora de física, uma boa professora de matemática e uma excelente professora de português. Então, juntando esses 4 professores, fizemos atividades no contraturno durante 4 dias por semana. Foi tão bem sucedido que essa escola consegui que eles fossem aceitos para participar de uma competição internacional que chama-se International Young Physicists Tournament, e eles ganharam o 1º lugar na competição nacional. Depois temos projetos em escolas públicas. Numa fase inicial, nós passamos para trabalhar no Fundamental 2. O trabalho é um trabalho conduzido
com um projeto temático que a professora responsável assume que vai fazer aquele projeto inteirinho durante o ano. E as crianças vão se aprofundando em várias áreas, desde informática, como redação, escrever os relatórios, fazer a parte de socialização dos seus resultados para o resto da turma, finalmente eleger quais são os melhores resultados que vão entrar em cada CD. Então, esse daí nós tivemos. O primeiro chamava-se Nosso Céu, porque nós estávamos no Ano Internacional da Astronomia. Depois, Ciências, fizemos um outro Ciências em Cordel, em que a gente juntava aquela tecnologia do cordel, aquela maneira de expressar nordestina da arte e do evento, com assuntos científicos. Foi muito interessante, porque surgiram até músicas, tinha uma sorte de ter uns 2 ou 3 alunos que gostavam muito de música, e fizeram até umas músicas estilo cordel, que eles cantaram no final. Ainda fizemos seminários temáticos sobre vários temas, esses com as pessoas de maior nível nesses temas. Difusão científica, desafio da comunicação, marcos positivos em escolas públicas, foi muito valioso, iniciativa da sociedade civil no terceiro setor, que eu achei muito interessante, importância dos espaços culturais informais da educação, em que nós focalizamos a importância dos museus. E o sexto seminário era sobre Meu Eu no Futuro. Esses seminários, alguns levavam 2 dias, outros levavam 1 dia só, e outros levaram, esse último levou 6 seminários, porque foram especialistas de várias áreas que vieram conversar, e nós chamávamos principalmente os alunos do curso de segundo grau. E isso daqui eu queria falar, que é a última coisa que eu vou falar, eu peço um minutinho de paciência. Nós temos lá vários desses projetos do CNPq e da FAPESP, que são chamados INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Houve recentemente uma reunião com a diretoria regional para fazermos um programa de treinamento de professores e atualização de professores em temas da área científica, que é a nossa área. E isso daí está em início. E eu acredito que é uma coisa muito promissora. A grande parte da população brasileira está nas classes menos favorecidas. Eu acredito firmemente que os talentos estão distribuídos em todas as classes. E o que acontece, então, com o Brasil? Ele está perdendo os seus talentos. Uma coisa que nós falamos muito aqui no Brasil, pelo menos nesses últimos anos eu tenho percebido, é que nós acreditamos muito em novas metodologias. As novas tecnologias, principalmente. As metodologias, sob o ponto de vista puramente comportamentais, às vezes eu não concordo muito. Mas tecnologia eu acho que é importante. E o que nós não fazemos é olhar para fora do Brasil e ver como que se faz a educação com finalidade, com foco. Então, a minha opinião é que o mais importante é saber qual é o foco. O que se quer? E se tem foco, pode ter vários focos, inclusive. Educação para a ciência, educação para esporte, educação para as artes. E essas crianças que são as mais bem dotadas têm que ser privilegiadas em escolas em que o seu potencial possa se desenvolver melhor. Eu sou uma pessoa que sou física experimental, química e física experimental, as duas coisas, não é? Então, para mim, eu preciso do instrumento. Se fizer só teoria não, teoria é maravilhoso. Se fizer só elucubrações sem a verificação experimental, para mim não adianta. Mesmo a coisa teórica, eu quero sempre depois ver a verificação experimental. Fez a teoria, agora vamos checar, né? Que é o mote, pelo menos até recentemente, do método científico. Isso hoje em dia está mudando um pouco, mas vamos encarar como era tradicionalmente até recentemente. Então tem que arrumar um jeito de ter máquina. Nós temos o celular. No Brasil tem celular em muitos lugares, né? Então, o celular é uma das máquinas que pode ser usada